Amém? Vamos ler então Mateus 11, 28 em diante até o versículo 30, diz Jesus falando: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, obrigado por essa linda palavra e fala conosco por intermédio dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Gente, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o jugo de Jesus. Quando a gente lê essa passagem, sabe, ela é maravilhosa. Ninguém no mundo, em nenhum tempo, em nenhum lugar, fez ou pôde fazer esse convite ou teve a capacidade de fazer esse convite. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. Ninguém pôde fazer um convite assim. Ninguém além de Jesus, ninguém além dele, jamais teve capacidade. E se alguém fez esse convite por acaso, enganou. Porque o único que fez esse convite, podendo fazer esse convite, com a capacidade de atender a expectativa daqueles que atendessem esse convite, foi Jesus e ninguém mais. Só Ele. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor Jesus tinha como sua primeira audiência judeus que estavam debaixo de um jugo religioso dos fariseus, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas esse convite de Jesus não foi só para aqueles judeus diante daquela circunstância. Não, o convite de Jesus se estende também a todas as pessoas de todos os tempos, até os nossos dias, de todas as situações, e esse convite de Jesus continua ecoando, e Jesus continua dizendo: venham a mim todos, venham a mim todos vocês, que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por que a gente precisa descansar? Descanso, existe para que haja um renovo de forças. O renovo de forças físicas, emocionais, enfim. Então, por isso, o descanso é necessário. Quem não descansa, morre. Descanso é necessário. Por isso existe o sono, para que recobremos as energias. E o Senhor Jesus está falando aqui em vir a Ele, que Ele dará um descanso. E quem são os cansados? Será que são só aqueles que já têm mais anos de vida, que já trabalharam muito, que sofreram muito na vida? E será que são só estes os cansados? Eu diria a vocês que hoje está cheio de gente cansada de todas as idades, de todas as faixas etárias, de todo nível social, econômico. Há um cansaço. E daí Jesus ele vai falar aqui: encontrarão descanso para as suas almas, lá no grego psique. E daí vem a palavra psicologia, psique, alma, que fala da mente, das emoções, dos sentimentos. Então, Jesus estava, sim, também se referindo a esse cansaço de alma, emocional. E esse cansaço, ele é visto em crianças,
em pré-adolescentes, em adolescentes, em jovens. E não só em gente de mais idade, no rico, no pobre. Hoje há um índice muito grande de suicídio de adolescentes. E muitos tipos de transtornos emocionais acontecendo. Está acontecendo um cansaço. E Jesus está dizendo: ei, todos, ei, venham a mim. Eu tenho descanso a vocês. Jesus, ele usou nessa passagem essa metáfora do jugo. Daí ele vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo. O que era o jugo? O jugo era essa canga no carro de bois. No caso, os dois bois, e tinha uma canga que ligava um boi no outro. E essa canga é chamada de jugo. Aqui na cidade a gente não vê isso, mas se você for um pouquinho mais longe, você ainda vê isso. E na época isso era muito comum. E o que se fazia geralmente nisso? Se colocava um boi mais novo com um boi mais velho. E esse boi mais novo, ele andava junto ao boi mais velho e ele de alguma maneira aprendia com esse boi mais velho a levar a carga com esse jugo um ao lado do outro. Jesus está usando essa figura aqui. E quando ele diz que nós devemos de tomar o jugo dele, ele está colocando nessa figura ele como sendo esse boi mais velho. E nós como esse boi mais novo. Ele disse: andem debaixo do meu jugo. Vocês devem tomar o meu jugo. Isso é uma ação nossa, é uma ação do homem. Decisão nossa. Eu quero dizer a vocês que todos nós andamos, de alguma maneira, debaixo de julgos. Situações ou pessoas que nós andamos junto, ao lado. Dois sócios, eles, de alguma maneira, estão em um mesmo negócio, eles precisam andar juntos. E daí até a Bíblia vai falar lá, em algum momento, de jugo desigual, onde a coisa é complicada. Mas, enfim, todos nós andamos debaixo de alguma espécie de jugo. E Jesus, aqui no contexto, ele aborda essa questão até de jugo religioso. Tem o jugo da religião, tem o jugo do mundo, tem o jugo do diabo. E, espiritualmente falando, eu diria a vocês que todos estão debaixo de um jugo com alguém. Não existe uma neutralidade espiritual. Todos nós espiritualmente somos guiados e andamos com alguém do nosso lado. Jesus, ele disse a alguns fariseus, ele foi muito duro, ele disse: vocês têm por pai o diabo. Então, aqueles homens religiosos, na verdade, eles estavam andando em um jugo com o diabo, e Jesus disse: porque vocês obedecem, vocês satisfazem a vontade dele. Então, espiritualmente, todos somos ligados a alguma espécie de jugo. E, dependendo de que baixo de jugo estamos, isso nos cansa. Porque ele é muito pesado. Vamos falar aqui sobre alguns tipos de jugo. O contexto aqui, em seguida, vem o capítulo 12, Jesus fala sobre isso, e daí, em seguida, vem o assunto do sábado. E
naquela situação específica, Jesus vai tratar e vai denunciar os religiosos da época dos julgos extremamente pesados que eles colocavam sobre as pessoas. Os fariseus, eles ensinavam sobre a lei, os 5 primeiros livros, a Torá, mas eles não ficavam só ali, eles criaram muitas outras tradições que eram verdadeiros julgos e muito pesados sobre as pessoas. Jesus chegou a dizer, inclusive, que eles invalidavam os mandamentos de Deus por causa da tradição deles. Eles inverteram, eles colocaram a tradição no mesmo nível, ou ainda mais importante do que os mandamentos de Deus. Jesus disse, vocês colocam esse jugo sobre as pessoas, mas vocês nem o dedo encostam nele e não levantam. Jesus os condenava por isso. E aqui, na época, com relação à questão da guarda do sábado, que os judeus condenavam Jesus porque ele não se submetia a uma religião legalista que eles impunham, e uma obediência sem sentido, exagerada. E então, os judeus condenavam Jesus por isso. E, na verdade, uma das razões que eles levaram Jesus à morte é porque ele não guardava o sábado. E outras tantas coisas, julgo religioso. E Jesus está falando sobre isso, Jesus está advertindo sobre isso, e Jesus está falando a uma audiência que estava debaixo de um pesado jugo da religião. Eu diria a você que nos dias atuais nós temos coisas semelhantes. Religião, que teoricamente seria para ser algo bom, e eu até comentei, acho que na segunda semana do amigo, a respeito de religião, que vem do latim, que é religare, fala de religar, e quando havia essa disciplina de educação moral e cívica na escola, eu tive essa disciplina, e uma das definições que se colocava de religião, que eram determinadas atividades que ligavam o homem a Deus. E, enfim, a religião, teoricamente, seria para ser algo bom, mas você sabe que a religião foi a maior inimiga de Cristo? Na essência, a religião é que levou Jesus para a cruz. Os conceitos religiosos. E, na verdade, religião tem separado as pessoas de Deus, ao invés de religar, de religar essas pessoas a Deus. E é o que estava acontecendo, esse jugo, coisas que eram impossíveis sendo colocadas sobre pessoas. E Jesus disse, larguem o jugo da religião. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus não veio para estabelecer uma religião. Ele veio para ser aquele que nos coloca em comunhão, em conexão com Deus. Jesus sim ensinou princípios e valores morais, éticos, de vida correta. No entanto, ele não estipulou 1 milhão de regras para que pessoas se submetessem, para que então tivessem algum mérito diante de Deus e pudessem acessá-lo. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus veio para morrer na cruz em nosso lugar, para nos purificar de nossos pecados, para nos colocar em comunhão com Deus, em um relacionamento. Jesus veio não para fundar uma religião, mas para estabelecer relacionamento entre homens e Deus. Eu entendo também que tem conceito de religião, até mesmo na questão legal, a leis e tudo mais, para estabelecerem a fundação de uma
igreja, ok, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de religião fora do padrão bíblico, que coloca cargas diante e sobre a vida das pessoas. Tradições. Isso eu ouvi de um professor meu, certo? Ele fez doutorado na Alemanha, pós-doutorado também. Ele foi a um lugar, no caso, uma cidade, que uma das igrejas que está aqui no Brasil, que o fundador veio de lá. E, então, ele chegou lá, ele viu que as mulheres usavam véu. Daí ele fez a seguinte pergunta: vocês usam o véu por causa de 1 Coríntios 11, que fala alguma coisa sobre o véu? Ele falou: não, nada a ver. A gente usa véu porque é uma tradição cultural nossa. Não tem nada a ver. E ele ficou assustado. Mas como é que lá no Brasil isso é colocado como uma doutrina? Daí ele falou: não sei. A história é que essa pessoa que saiu de lá e que veio para cá, porque quis introduzir um objeto cultural da nação dele, do lugar dele, na nossa nação, ele usou como pretexto um versículo bíblico isolado. Existe um na Bíblia e nunca se constrói uma doutrina com apenas um versículo. Para se construir uma doutrina, é preciso que tenha uma linha de versículos. E lá havia uma situação específica em Corinto, por conta das mulheres. Era uma cidade portuária, que as mulheres imorais, que iam oferecer seu corpo aos marinheiros que vinham dos outros lugares, elas costumavam descobrir a cabeça, usar um cabelo bem curto. Em função disso é que teve uma orientação específica de Paulo nessa situação. Mas isso não tem nada a ver com mandamento divino sobre isso. Mas, de repente, você vê algumas pessoas, e algumas mulheres, em algumas igrejas, com esse jugo que só pode orar se tiver um véu na cabeça. Sabe, isso é jugo da religião. Ou que mulher tem que ter cabelo comprido, homem bem curtinho, ou que tem que usar uma determinada roupa assim, assado, se não for assim vai para o inferno. Sabe o que é isso? Isso é religião. Isso é jugo da religião. Que tinha na época que tem hoje. E, às vezes, tem outros que estão debaixo, de repente, de algum outro tipo de jugo, que é um jugo de manipulação profética, alguém que se intitula o profeta e que começa a determinar e dizer determinadas coisas às pessoas e as manipula a seu bel prazer, porque tem algum interesse pessoal de explorar a vida dessas pessoas. Isso é espírito de religiosidade. Gente manipulando. E por aí afora, se a gente começar a citar exemplos aqui, sabe, a gente vai longe. Se a gente começar a até refletir sobre questões econômicas e financeiras, meu Deus do céu. Julgos que estão sendo colocados na vida de pessoas. O jugo da religião. Jesus, ele veio para nos colocar em relacionamento com Deus. Há um jugo para se levar junto com Jesus. Mas a gente já vai ver melhor
E a Bíblia diz, Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. É isso que ele dizia. Existe o que eu colocaria como o jugo do mundo e também o jugo do diabo. O mundo procura colocar determinados jugos sobre nós. Jugos que eles dizem ser leves e que quando eles vendem, quando eles fazem a propaganda desse jugo, parece ser coisa boa, mas que se tornam muito pesados. Vários jugos. Tem o jugo da silhueta perfeita, da mulher ideal, onde muitas organizações, muitas empresas com interesses econômicos estabelecem um estereótipo de mulher e eles procuram dizer às mulheres, e hoje também não está sendo muito diferente com homens, olha, para você ser alguém relevante, de valor, ser alguém, você tem que ter essa aparência aqui, ó. Se você não for assim, você está fora. Então você tem que fazer de tudo. Você tem que, sabe, dê todo o teu dinheiro, invista tudo para você ser assim. Se você não for assim, você não vai ser bem aceita, o teu marido não vai gostar, as pessoas não vão gostar, o meio vai te excluir. Você tem que ser assim. Se não for assim, você está fora. E daí está cheio de mulheres, e assim como homens infelizes, que acordam desanimados por enfrentar um dia, vão para a cama desesperados, porque não atingiu aquilo, porque não é assim. Gente que não gosta de si mesmo, porque está olhando para um padrão, que não é o padrão de Deus, que nem mesmo é possível se alcançar, mas porque há um jugo sendo colocado sobre as pessoas, do corpo perfeito, da silhueta perfeita, do ideal e do padrão, e que tem sufocado o coração e a alma dessas pessoas. Elas têm deixado de viver a vida e de ser felizes. Com isso eu não estou falando em buscar vida saudável, que é totalmente diferente. Mas eu estou falando dessa coisa que a indústria da beleza vende. E que tem sido jugo sobre as pessoas. Isso é do mundo, isso é do inferno, isso é do diabo. E que tem muito cristão se colocando debaixo desse jugo. O jugo de que para ser é preciso ter determinadas coisas. Eu só vou ser, eu só vou ter valor, se eu tiver, se eu adquirir aquilo, se eu conseguir comprar aquilo, daí eu vou estar bem. E é isso que também a indústria da propaganda vai trabalhar em cima da gente. Mesmo que a gente não tenha uma determinada necessidade, eles vão nos dizer que a gente tem aquela necessidade. E vão tentar nos fazer acreditar que a gente tem a necessidade de comprar aquele negócio. Se a gente não comprar aquilo, a gente não vai estar bem. E de repente a gente entra debaixo desse jugo e vai andando junto com esse jugo do mundo, sendo guiado e sendo sufocado. Isso cansa. Se compra, se adquire, se endivida, se frustra e não se satisfaz. Jugos que o mundo coloca, eu só vou ser se eu fizer determinada coisa, sabe? A síntese da mensagem. E do que a gente vai ver aqui, que satisfação completa, ela se dá quando a gente anda debaixo do jugo de Jesus e com Jesus.
Julgos errados nos colocam em aflição de alma. A nossa psique fica terrivelmente perturbada e Deus nunca quis isso. O julgo social do meio, que procura determinar determinados comportamentos, nos dizer algumas coisas. De repente que, sabe, uma boa quantidade de álcool nos faz nos sentir bem. E assim vai indo. E de repente vai se afundando e se coloca junto ao jugo da bebida. Ou de repente os que vão para a dependência química e que há uma euforia, mas na sequência uma opressão. São julgos que o mundo e que o meio quer colocar sobre nós. Isso acontece em adultos, em jovens, isso acontece nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, aonde o que se impõe é que se você não fizer o que todo mundo faz, você está fora. Se você não adotar o mesmo comportamento do grupo, você não vai ser aceito no grupo, você vai ser excluído. E crianças, e pré-adolescentes, adolescentes e jovens se colocam debaixo desse jugo. E cansam, e vão para o desespero. E aí entra uma grande responsabilidade dos pais, de ensinar, de prevenir os filhos a não se colocarem debaixo desse tipo de jugo, porque ele é terrível. Outros julgos do mundo, e nós poderíamos falar aqui um dia inteiro sobre outras coisas mais nessa linha. Ao jugo do diabo, que está intimamente ligado ao jugo do pecado. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Esse sistema é maligno. E quando alguém se coloca debaixo do jugo do mundo, automaticamente vai se colocando debaixo de um jugo do diabo. E o diabo escraviza. A proposta dele, a princípio, parece ser muito boa. Eu disse a semana passada, numa visita que eu fiz com a Carmen, conversando com alguém, que o diabo nunca virá alguém chegando diante dessa pessoa com chifre, com garfo, com rabo pontudo. Não é assim que ele vai aparecer. A Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele vai procurar aparecer da maneira mais convidativa possível e ele vai se adaptar ao gosto do freguês. Se o freguês é o cara gente boa, que gosta do bem e que quer fazer coisa boa, ele vai dizer, vem aqui no meu culto. Não vai em Deus, não vai em Jesus, não, sabe? Tem uma coisa melhor aqui. Olha, e aqui tem o bem, você faz o bem, inclusive. Então esse negócio é bom, esse negócio é de Deus. O sobrenatural só tem duas fontes. Não tem três. Eu e você somos naturais. E nós não somos fonte sobrenatural. Não, nós somos naturais. Só existem duas fontes para o sobrenatural nesse mundo. Uma é Deus e outra é o diabo. Não existe terceira. Deus como fonte. É Jesus que nos leva a Ele e são os princípios da palavra de Deus. Esse é o sobrenatural divino. Qualquer outro tipo de sobrenatural que não esteja em linha com a Bíblia, que não seja uma ligação com Deus por meio de Cristo, todo sobrenatural que sai desse padrão, todo ele,
é diabólico, é maligno e tem demônios envolvidos. Não, mas a pessoa lá é gente boa. Mas é uma senhorinha. Que fala coisa boa. É de Deus, diz para fazer coisa boa. Pois é. É o que eu disse, o diabo se adapta ao gosto do freguês. Se tiver um freguês lá que é o cara que está invejoso, que quer destruir a família, o casamento, o negócio lá, sabe, o diabo vai ter uma oferta para ele também. Mas lembra disso, qualquer fonte de sobrenatural que não seja Deus, vai ser do diabo. Até mesmo, quem sabe, uma simples simpatiazinha, mas que invoque uma ação sobrenatural, e simpatia invoca, assim, alguma coisa sobrenatural, ali não vai estar Deus. Ali vai estar a força do diabo. E aqueles que se dão a isso, eles vão se colocando debaixo desse jugo do diabo. E se cansarão e serão oprimidos por essas forças malignas. Jesus disse que o diabo não vem ensinar a matar, roubar e destruir. É isso que acontece. Eu queria falar bastante coisa sobre isso, mas não dá. Mas por aí vai. Mas Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo. E Jesus disse, o meu jugo é suave. O meu fardo, a carga, é leve. O mundo procura dizer que não, essa coisa de andar com Jesus é difícil demais. Andar com Jesus é coisa para mim, a vovozinha. Não, ninguém consegue essa coisa de vida cristã. Mentira do inferno. O que é difícil? O ruim, o que é de fato pesado, não é andar com Jesus, mas é andar debaixo do jugo do mundo, da religiosidade, da força do inferno. Isso sim é terrível. Agora, o jugo de Jesus, não. Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por que o jugo dele é suave e por que o fardo dele é leve? Porque ele está conosco, ele está ao nosso lado. É ele que nos ajuda nesse jugo e nesse fardo. Sim, existe sim um jugo a se colocar debaixo, que é o jugo de Jesus. O que é esse jugo de Jesus? Sabe, para a gente andar com Jesus, Jesus disse que nós temos que nos negar a nós mesmos, ou seja, é andar do jeito de Jesus. É tomar a cruz de cada dia, é o crucificar as coisas que estão fora da vontade de Deus e negá-las, rejeitá-las, renunciá-las e fazer a vontade de Deus. Sabe, isso gera, sim, um conflito. Isso tudo faz parte de estar debaixo do jugo de Jesus. Mas Jesus disse, sabe, essa é a melhor maneira de viver a vida. E eu repito a você, todos nós, de alguma maneira, andamos debaixo de algum jugo. Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo, saiam desses julgos que vocês estão, venham debaixo do meu e aprendam de mim. Na caminhada com Jesus, a gente vai aprendendo com Ele. Aprendendo com Ele. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Vem cá. Na caminhada
com Jesus, aprendam de mim. De mim. Está aqui Jesus. Certo? E eu me coloco debaixo do jugo de Jesus. E Jesus vai andando. Ele sabe qual é o melhor caminho. Ele sabe qual é a melhor maneira de proceder. Eu vou andando com ele no dia a dia. Eu vou aprendendo com Jesus. E assim a minha vida vai sendo melhor. E eu vou vendo, que esse jugo é suave. Que o fardo é leve. E sabe o que Jesus disse? Que enquanto eu vou andando, eu vou tendo essa caminhada, a minha alma vai encontrar descanso. As minhas emoções vão ser abençoadas quando eu vou aprender com Jesus. Como é isso? Como é a vida? Como que eu tenho que encarar a vida? Jesus vai me ensinar que eu tenho que perdoar. E só isso vai me aliviar muito. Jesus vai me ensinar que eu não devo odiar, que eu devo amar. Jesus vai me ensinar que a vida santa é melhor do que a vida promíscua. Eu vou andando com Ele, e eu vou aprendendo. E Jesus disse, vocês devem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu vou aprender com Jesus que a agressividade não me leva a nada e a lugar nenhum. Que a mansidão é melhor. Eu vou aprender com Jesus que o meu orgulho não presta. Só me causa problemas. E eu tenho que aprender com a humildade dele. E eu ando com ele. Debaixo do jugo dele. E eu vou aprendendo dele. Que é manso e humilde de coração. E a minha alma vai encontrando descanso. Obrigado, pastor Rodrigo. É isso que Jesus está colocando para mim e para você. Relacionamento com Ele. Debaixo do jugo dele. Jugo é compromisso. É andar do lado. É andar junto, não é andar separado. Só carrega o jugo de Jesus quem tem relacionamento com Ele, quem anda junto com Ele todo dia. Não é aquele que só anda com Ele aos domingos, ou quando vem ao culto. Mas é aquele que anda com Ele todo dia. Essa vida que Jesus propõe para mim e para você. Somos convidados por Jesus para virmos a Ele, andarmos com Ele. Seja qual for o jugo da religiosidade, do mundo, do diabo, do pecado. Com a graça de Deus, vamos deixá-los. Andar com Jesus. E encontraremos descanso para a nossa alma. Amém?